Olá, queridos. Aqui é o professor Rogério, professor do Portal de Línguas e Linguagem, mais uma vez aqui com vocês. Hoje eu vou falar sobre um assunto referente à teologia, né? Vocês sabem, né? O pessoal que já é inscrito no meu canal sabe que o meu canal trabalha com questões relacionadas à língua portuguesa, questões relacionadas à linguagem de uma forma geral, né? A multicom aquilo que é complexo na linguagem, nas suas várias manifestações, e nós trabalhamos aqui no nosso canal, ok? E nosso assunto hoje é referente a um ponto da teologia. Como vocês sabem, o Brasil é um país predominantemente cristão, né? Somarmos aí o católicos e protestantes, e posso até dizer evangélicos, se eu quiser diferenciar um pouquinho evangélico de protestante, né? Mas somar esse grupo aí realmente será a religião predominante aqui no Brasil. Então, quem sabe até na América do Sul, nas Américas de modo geral, né? Possível. Bom, e como esta é a fé predominante, também acredita-se que o livro sagrado predominante seja a Bíblia Sagrada, né? E alguns devem saber que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, predominantemente em hebraico, alguns fragmentos em aramaico, né? E o Novo Testamento é em grego. Pois bem, a grande questão é que não existe manuscrito original, ou seja, com a assinatura do punho do seu escritor, conservado. O que nós temos são fragmentos, né? E aí, especificamente falando em relação ao Novo Testamento, devemos ter em torno de 5.000 para lá de manuscritos do Novo Testamento. A crítica textual se encarrega para poder pegar esses manuscritos, comparar e tentar chegar mais próximo daquilo que o escritor original produziu. Acredita-se aí, pelo que eu li, em torno de 95% perfeitamente recuperado. Mas a verdade é que nós temos fragmentos do segundo século, fragmentos de livros do segundo século e livros mais completos assim a partir do quarto século. Isso dá uma grande dificuldade para os escritores. Então, o assunto que eu coloquei hoje até foi qual é a melhor tradução, mas talvez a palavra tradução não seja melhor para se caracterizar o meu vídeo de hoje, porque tradução envolve uma mesma palavra de um outro idioma em que várias pessoas traduzem de forma diferente, porque aquela palavra é plurissignificante, ela tem muitos sentidos. Mas, na verdade, o que a gente vai discutir é uma palavra de textos gregos, né? Em um texto tem uma palavra, em outro texto tem outra palavra do mesmo versículo, vamos dizer assim. E aí fica a pergunta, qual dessas palavras foi aquela que o escritor originalmente produziu, né? E por que foi alterado? Em que momento foi alterado? Então essa será a grande dificuldade, é isso que eu quero hoje trabalhar. É um texto específico, se vocês quiserem adiantar, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que é uma carta do apóstolo, supostamente, né? Acredita-se que seja uma carta pastoral escrita pelo apóstolo Paulo, né? E então deixa eu só ajeitar aqui a foto, como de costume, e aí a gente vai, vocês vão ver exatamente o que eu quero trabalhar hoje. Pronto. Então essa ideia de que qual é a melhor tradução talvez não seja bem o que eu quero passar hoje. Talvez é buscar qual foi a palavra escolhida pelo escritor originário, tá ok? Em cima desse texto aí a gente já vai ler, e aí, se vocês quiserem antecipar, já podem ler o texto na versão que vocês têm, e aí vocês vão entender o motivo desse debate hoje, tá? Então vou abrir aqui a primeira página. Vamos lá. Diz assim: a cristandade, de um modo geral, entende e crê que a Bíblia é a palavra de Deus, e com isso fica subentendida pela declaração que não há erro presente nas Escrituras Sagradas. Vou dar uma pausa aqui. Bom, a infalibilidade das Escrituras é muito defendida pelo cristianismo de um modo geral. Bom, eu acredito que seja um consenso que as Escrituras Sagradas para o cristão sejam um livro de autoridade e um livro inspirado. E a questão dele não conter erros
é complicado, porque, na verdade, os textos que chegaram a nós, eles possuem diferenças na sua escrita. Então, quanto a isso, não houve perfeição, vamos dizer assim, porque um escriba, por erro ou por intenção, ele acabou modificando o manuscrito anterior que ele tinha. Agora, discutir infalibilidade teria que ser em cima, então, do pensamento do escritor originário. Mas não está aqui em questão essa ideia, não é meu objetivo trabalhar isso. Mas a passagem específica aqui. Então vamos continuar. Outros, entretanto, pensam o contrário. As escrituras possuem erros e contradições. Estes apontam determinadas passagens para justificar o pensamento. Há ainda os mais radicais, que afirmam que a própria declaração de um escritor, das escrituras sagradas, está em contradição. Na pausa aqui, como assim? Esses mais liberais, eles vão dizer que o texto originário mesmo, aquele que nem nas nossas mãos chegou, na verdade, esse texto já possui uma contradição, um erro. Pode ser um erro geográfico, pode ser um erro doutrinário, entendeu? Pode ser uma informação que o escritor tenha buscado da fonte, mas que não está batendo com uma outra fonte de outro escritor. Mas eu volto a afirmar que não é o objetivo hoje trabalhar essa ideia, tá ok? E aí fala assim, ainda que um escriba conservasse intacto o texto, quer dizer, o escriba conserva intacto o texto, mas o texto originalmente já teria um erro doutrinário, uma ideia, né? Então esses são os mais liberais para pensarem isso. Meu objetivo neste vídeo não é entrar nessa polêmica, tá? Pelo menos não nesse momento. Independente de qual for o seu pensamento a respeito, o certo é que as cópias dos manuscritos sofreram mudanças, ora intencionalmente, ora por erro humano, por confusão de uma letra. Tá? O que eu quero dizer com isso? É porque um escriba ele poderia pegar um texto anterior, ele leu aquela passagem, ele poderia, ou porque a palavra não estava muito clara, já tinha sofrido algum, sei lá, não estava, quando foi escrito já estava meio estranho de ler, vamos dizer assim, devido ao material utilizado para escrever ou por uma proximidade de uma letra grega, por exemplo, uma outra letra grega acabou escrevendo uma letra diferente do manuscrito originário. Poderia isso acontecer, como poderia por intenção. Às vezes, para defender uma doutrina, o escriba acabaria por dar uma ajudazinha, né? Na doutrina, com uma leve modificação do texto. Também isso é possível acontecer, tá bom? Uma prova disso é a passagem que expõe abaixo para que analisemos. Tá? Então, 1 Timóteo 3,16, se você já leu, tá? Vou colocar duas versões aqui entre várias. Tá? A primeira é da versão Almeida Corrigida Fiel, tá? Que diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Tá? Uma passagem que se refere a Cristo, né? O mistério da piedade seria isso. Cristo veio, se fez carne, né? Um pensamento, inclusive, joanino. Né? Há muita questão sobre o que significa justificado no Espírito. Né? Se foi o Espírito Santo que o justificou, se ele foi justificado, por exemplo, após a sua morte, né? em espírito, já que ele venceu a morte. Enfim, há várias ideias sobre isso. Né? Visto dos anjos, Hebreus fala, né, até que os anjos o adorem, aquela coisa toda. Pregado aos gentios, ele não se limitou à pregação apenas aos judeus. Crido no mundo e recebido acima na glória, né, que é um pensamento também paulino. Então, eu coloquei no vermelho essa palavra, Deus. Por quê? Porque a maioria das versões, e provavelmente a sua que você leu antecipadamente, não vai aparecer a palavra Deus. Vai aparecer outra palavra. E aí eu vou abrir aqui para vocês verem. Olha só. Agora observe a mesma passagem traduzida por uma outra versão, que é o meio da revista atualizada. Para ficar por aqui, gente. Tá? Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, criado no mundo, recebido na glória. Está em vermelho aí a palavra aquele que. Veja bem aqui.
Na versão anterior estava Deus, e aqui aparece aquele que. Isto porque existem versões diferentes no grego. Tá? Então, dependendo do texto escolhido para fazer a tradução, você pode traduzir por aquele que ou por Deus. Por exemplo, os textos receptos são os textos bem recebidos, inspirada a versão do rei Tiago, né, King James, né, o meio da corrigida fiel, por exemplo, tem inspiração ali, vai trazer Deus. Mas outras versões mais atuais vai trazer aquele que. A maioria, aliás, das versões traduz por aquele que. Esse aquele que é um pronome relativo, aí é o problema. O pronome relativo, inclusive eu gravei recentemente um vídeo sobre pronome relativo, tá? Quem tiver curiosidade e não viu, vá lá e vê o que é um pronome relativo. Mas o pronome relativo ele faz menção a algo que foi citado anterior, e não há algo citado anterior aí, nessa passagem. Então, os críticos acreditam que isso daí foi um fragmento de um hino cantado na época do apóstolo e que ele pegou apenas uma parte e colocou aqui. E a parte anterior se perdeu. Olha que coisa interessante. E aí, outros ainda, para tentar aliviar a situação, pegam o conector, que no grego está no nominativo, que aponta para um sujeito, tá? E o coloca no neutro, apontando para mistério da piedade, para que o pronome relativo combine com o termo mistério da piedade. De forma que o que foi manifestado na carne foi o mistério da piedade. Olha que coisa interessante. Né? Então, 3 ideias aí em cima dessa passagem. Então, vamos ver aqui as considerações a respeito disso. Então, abaixo fala assim: qual seria a escrita original? Deus ou aquele que? Os manuscritos mais antigos, que são os unciais, uncial aqui são manuscritos escritos só em maiúscula, tá, gente? Temos os manuscritos unciais e os cruciais, que são escritos em minúscula, só mais tarde, séculos posteriores, terceiro, quarto século, os primeiros séculos, os manuscritos eram escritos com letras maiúsculas e tudo junto, tá? Então, esses manuscritos mais antigos são os unciais, anteriores ao terceiro século, não possuem, que seria não possuem, né, a palavra Deus, e sim o pronome o qual, aquele que, para que vocês percebam a sutil diferença entre essas duas palavras no grego, é preciso que entendam como era produzido o texto nos primeiros séculos. Então, aí eu numerei algumas questões para que a gente possa perceber. Veja bem. Número 1, os manuscritos eram unciais, ou seja, escritos com letras maiúsculas, já comentei a respeito. 2, o nome Deus era escrito de forma abreviada, provavelmente por respeito ao nome sagrado. Agora eu faço um adendo aqui, né? Tão diferente dos nossos tempos, em que o povo, vamos dizer, da Bíblia, né, os grandes cristãos, principalmente os da linha pentecostal, eu diria, colocam o nome de Deus em qualquer coisa, gírias com o nome de Deus, nome de Deus escrito em carro, não é isso? Com as coisas mais doidas, né? Deus me deu, eu pedi um carro, Deus me deu um dublô e coisas assim, né? Soa até com um pouco de falta de respeito comparado com o que esses cristãos no início do século faziam. Eles respeitavam tanto o nome de Deus, né, por herdar isso dos judeus, que abreviavam o nome. Então o nome de Deus era escrito de forma abreviada, provavelmente por respeito ao nome sagrado. Assim, Deus, eles escreviam Deus, mais ou menos assim, DS, ou com aspas, ou com um apóstrofo só, tá ok? Em grego, era escrito da seguinte forma: nós temos duas letrinhas, olha, nós temos essa letrinha, essa bolinha com um tracinho no meio, em grego é o teta, sou de TH, de Theos, quer dizer Deus. E esse Czinho aí, maiúscula, significaria, na verdade, o sigma, na minúscula. Então, eles pegaram a primeira e a última palavra de Theos, que é Deus, e escreveram assim, tá? Eu coloquei até aí, para quem sabe ler grego, a abreviatura de Theos, que significa Deus em português. Tá? Então, essa que era a situação, está abreviado. Agora que a gente vai entender o porquê da diferença. Só bem mais tarde, com os manuscritos escritos em minúsculo, é que foram paulatinamente, escrevendo o nome de Deus, não mais abreviado, tá?
Agora, segundo os peritos no assunto, houve uma confusão do pronome, essa bolinha com C, na verdade, os, né, que seria o ômicron no grego, e esse C maiúsculo, que seria o S, que já falamos, né? Os, aquele que é o qual, com a palavra theos, que a gente já comentou anteriormente. Veja bem como elas são parecidas. O que diferencia uma palavra da outra é o tracinho no meio, tá? Então, o que significa Deus? Então, observem que a diferença é ínfima. Apenas um traço horizontal na primeira letra de theos. Essa confusão pode ter sido feita por erro humano ou por intenção doutrinária. Quando eu digo por erro humano, é o seguinte: provavelmente o manuscrito o anterior, né, devido à antiguidade, é o primeiro, com o Omicron Sigma, OS, tá? E o escriba, talvez por algum probleminha no manuscrito, um rabisco, alguma coisa assim, leu Theos e aí, ao reescrever o manuscrito, colocou Deus. Ou então intencionalmente, porque no quarto século já estava havendo uma briga doutrinária entre o pensamento ariano, né? Ario defendia que Cristo não era Deus como era o Pai, né? O Criador, e sim, houve um tempo em que ele não existia, e, portanto, uma criação, uma criatura, e o pensamento trinitariano, que entendia Cristo como Deus. Então, era muito mais interessante que o texto ficasse Deus que se manifestou em carne, né? Para que o pensamento doutrinário fosse restabelecido ali. Então, poderia ter sido também intencionalmente. De qualquer forma, independente se foi o erro do escriba não intencional ou intencional, há outras passagens para se defender o pensamento trinitariano, né? Eu sei que tem muita gente que pega essa passagem aqui para os unitaristas, por exemplo, para tentar negar a divindade de Cristo, mas há outras passagens que podem ser utilizadas, mas aqui a gente tem que ser sincero com o que está no texto, tá? Então, o número 5. Houve uma outra alteração no texto bíblico, ao invés de Ômicron Sigma, né, que é o primeiro, que já falamos que é onde nós encontramos nos manuscritos mais antigos ou mais recentes que nós encontramos, então provavelmente esse foi o original. Alguns também manuscritos colocaram o Ômicron Ni, esse V aí é o som de N no grego. Na verdade, a palavra on, em grego, que também significa aquele o que ou qual, mas como está no neutro, ele vai combinar com a palavra mistério, né? Mistério da piedade, tá? Para que o texto se harmonize, porque na verdade o Ômicron Sigma ele ficava sem sentido, está se referindo a quê? E aí muitos escribas tiveram dificuldade com isso e de repente colocaram uma mãozinha lá, fizeram unir para poder harmonizar o texto. Mas é o seguinte, gente, o que é mais fácil? Um texto harmônico e a pessoa colocar uma palavra com menos sentido, ou um texto sem sentido e a pessoa querer acertar para que ela faça sentido? Provavelmente a segunda hipótese, tá? Então, por isso, acredita-se que esse omicronia aí, esse on, ele foi uma tentativa para que o texto se harmonizasse. Beleza? Então, como é que o texto está em grego, né? Eu coloquei um fragmento, na verdade esse texto daí é um fragmento já escrito em letras cursiais, ou seja, letras minúsculas somente, as iniciais, os nomes próprios, essas coisas todas aqui nós vamos ter palavras em maiúscula, mas o texto está ali, ó, aquele que está em vermelho ali já é em minúscula, o O, né, o ômicron, e o Szinho final, sigma, os, já que tem uma aspiração, um sinal de aspiração ali, tá? Então, eu não vou ler. Na verdade, a pronúncia verdadeira do grego, ela se perdeu, né? Nós temos aí a pronúncia erasmiana, mas para que vocês possam ter uma ideia, né? Por exemplo, kai, essa primeira palavra é kai. Na verdade, hoje no grego moderno não se lê kai, se lê que. O a e o i viraram som de e. Tá? Então, por exemplo, temos aí ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sétima palavra, eusebeias, né? Hoje nós falaríamos Efsevias. Olha só a diferença. Né? A outra palavra ali, ó, do lado de Eusebeias, nós temos ali, ó, Mysterion. Tá? Nós hoje leríamos Mysterion. Então, quer dizer,
há uma pequena diferença, inclusive, de sons, tá? Mas esse texto aí é para mostrar para vocês a predominância do Ômicron Sigma, que significa o qual. E provavelmente isso aí se referia a um hino, né? Já repetindo, a um hino, o escritor cortou e colocou só a parte do hino que interessava a ele, para poder falar sobre a questão da encarnação de Cristo. Ora, se esse texto ele não prova a divindade de Cristo, porque não aparece a palavra de Deus, palavra Deus, mas pelo menos comprova algumas outras coisas. Por exemplo, que ele foi manifesto na carne, ou seja, a encarnação dele, foi homem verdadeiramente, né? E também que ele era preexistente. E se ele foi manifesto na carne é porque ele já existia antes, tá? E justificado no Espírito, e aí, né? Contemplado pelos anjos, quer dizer, fala sobre a sua exaltação, glorificação, quando fala recebido acima da glória. Então, todos os outros pontos doutrinários do cristianismo estão presentes nessa passagem, tá? Ele até aponta para a divindade, mas não prova porque não aparece a palavra Deus, pelo menos nesta passagem específica. Tudo bem, gente? A conclusão: a versão entendida como sendo a original é com o pronome relativo, como falamos, aquele que, e não Deus que. Tá? Essa é a primeira ideia. Deixa eu voltar aqui que eu não li o restante. 2. A confusão e troca aconteceu somente nos séculos seguintes, principalmente depois do quarto século, por erro humano ou por intenção dogmática. Tá? 3. O fato de um texto não apresentar posicionamento direto em defesa da divindade de Cristo não quer dizer que não haja nas Sagradas Escrituras essa doutrina. Aí é um outro ponto a discutir, gente. Tá? Outras passagens como... Aí vocês podem ler, né? Colossenses 2,9, João 8,58, a primeira de João 5,20, Hebreus 1,3, dentre outras. Há outras ainda, tá? Essas aí são passagens, entre outras, a favor da divindade de Cristo para quem é trinitariano. Tá? Mas hoje, né, no meio cristão, existem pensamentos cristãos e para cristãos, né, religiões para cristãs que não defendem, né, a divindade de Cristo. 4. O que a passagem comentada afirma é preexistência de Cristo, sua encarnação e exaltação. Exaltação e glorificação, inclusive. Tá ok, gente? Então, essa dificuldade bíblica aí, talvez poucos conheçam, por possuírem uma ou outra versão, mas ela existe e eu espero ter contribuído a esclarecer alguma coisa em relação a este ponto teológico, tá bom? Então, como eu havia falado, período de férias a gente vai bombar aí com alguns vídeos, vai tentar colocar mais vídeos, porque professor de férias consegue fazer isso, né? Depois de fevereiro aí a gente demora um pouquinho mais a colocar os vídeos, tá bom, meus queridos? Um forte abraço, um ótimo ano para vocês, ok? E até o nosso próximo vídeo, onde nós vamos comentar outro assunto, que pode ser referente à teologia, referente à linguagem de modo geral, referente às línguas, referente à língua portuguesa, concurso, enfim. Estamos aí, ok? Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.